Fala, Maria Eduarda, tudo bem? Agora eu vou fazer a situação 2 de uma forma mais rápida, porque agora você já entendeu o torque. O torque é você anular giros, e para anular giros, andam juntinhos a força e a distância de cada giro que você tem, tá? E para a gente brincar com essa ideia de incógnita, do que eu preciso anular, eu posso colocar meu ponto de equilíbrio ou aqui, essa que era a ideia que eu falei para você. Ou você pode pôr o seu ponto de equilíbrio aqui, ou você pode pôr ele aqui. Quando você põe seu ponto de equilíbrio aqui, você anula isso aqui, e aí você só descobre nx e esses valores que você vai ter e suas distâncias. Você vai ter em relação até esse ponto aqui. Agora, quando você quer saber de cá, você pode também anular o nx. Você pode fazer o seu ponto de equilíbrio aqui e descobrir forças e distâncias relacionadas a esse ponto aqui e anular os giros. Lembre de anular os giros. A ideia é anular uns giros relacionados a outro giro. Então, vamos lá. Veja só, primeiro vamos analisar a força, como a gente tinha feito da primeira vez. O que nós temos agora aqui? Nós temos a barra suspensa por essas duas forças, do mesmo jeito. Temos o peso da barra, que está para baixo aqui, que nós precisamos vencer. E temos um peso de uma caixa aqui, certo? Essa caixa é que vai atrapalhar um pouquinho, não vai ser diferente os valores. Então, vamos lá. Então, nós teremos, analisando isso aí, vamos já transformar aqui, peso é mvg. O peso da barra é a massa da barra vezes a gravidade. Qual que é a massa da barra? 8 quilos. Qual que é a gravidade? 10. Então, o peso da barra, 80 newtons. Peso da caixa é a massa da caixa vezes a gravidade. A massa da caixa, 6 quilos. A gravidade, 10. O peso da caixa, 60 newtons. Beleza? E aí, o peso da barra mais o peso da caixa, que são essas duas forças para baixo, juntas, tem que serem juntas vencidas por essas duas forças que estão para cima. É isso que nós vamos analisar na força, como elas vão se anular. Dessa forma. Então, veja só, a força NX com a força NY tem que ser igual ao peso da caixa mais o peso da barra para baixo. Logo, você tem que esses dois valores, Nx e Ny juntos, precisam dar igual a 140 newtons. Ok? Agora, vamos analisar o torque. Vai na mesma ideia. Só que agora eu preciso achar um ponto de equilíbrio. Eu vou colocar um ponto de equilíbrio. Meu ponto de equilíbrio que nós decidimos aí, o professor decidiu no exercício, vai ser exatamente aqui. O momento resultante vai ser exatamente aqui no Nx. Quando você coloca o momento resultante em Nx, esse aqui vai ser anulado e você vai ter aqui, aqui e aqui. Veja só o que acontece. Lembra que aqui é a dobradiça? Imagina que aqui é a dobradiça. Quando você tem uma força para cá, a porta vai girar em que sentido? Ela vai girar nesse sentido aqui, certo? A mesma coisa com essa força daqui da barra. Se ela vai para baixo, a porta vai girar nesse sentido aqui, certo? Quando você joga essa força para cima, a porta vai girar para aquele lado de lá. O que é a ideia aqui no equilíbrio? É que essas duas forças juntas, tá vendo? Essas duas forças juntas, agora de torque, de momentos, de giros, tem que anular essa força contrária, tá? Então, isso que você precisa analisar no torque, tá? Os giros. Beleza. Nós temos esses valores restantes? Temos. Lembra que eu falei que a ideia sempre do centro de gravidade vai nos ajudar. Porque se você tem o valor total da barra, você tem a metade dessa distância. Se você tem o valor total da barra, você tem a massa da barra, você tem o centro de gravidade, ou seja, o peso dessa barra, tá? E aí fica fácil, beleza? Isso vai te ajudar. Então, ok. Então, vamos fazer agora, colocar isso aqui lá na análise de torques. Olha lá como que vai ficar. O momento da caixa mais o momento da barra,
São duas forças do mesmo sentido, vão estar juntas, né? Vai anular o momento de Y. Vai anular esse giro do Y que está ao contrário, uma força ao contrário, que a gente precisa vencer, beleza? Esse momento, esse giro, você precisa vencer ele. Com quem? Com o peso da barra e com o peso da caixa. Então, aí você só vai, né, colocar os valores, ó. Quem é o peso da caixa? A gente já achou lá que o peso da caixa vai ser 60 newtons. Qual é a distância da caixa até esse ponto aqui? Ele falou. Inclusive aqui não foi escolhido o NY, porque no exercício ele falou que a distância dele de X é 20. Então, a gente precisava dessa distância. Por isso que ele escolheu o ponto resultante aqui, e não aqui, tá? Se ele tivesse dito daqui, aí você poderia escolher daqui. Mas ele disse de NX. Então, para saber essa distância aqui, ó, é 20. No início do exercício ele fala que é 20 centímetros. E aí ele fala que o ponto, né, nós temos que o peso da barra é o quê? 80 newtons, né? Que é 8 quilos vezes 10. Temos a distância da barra, que é justamente a metade, né, do ponto da força dela aplicada. É a metade. Ela se aplica sempre na metade. Então, vai ser 30, beleza? E tem que ser igual ao momento contrário, a esse momento do y, que é o ny que a gente não sabe, a gente quer descobrir, vezes a distância dele até chegar lá, né? Que é 60 centímetros. Então, o que nós vamos ter no fim das contas? Que o NY é 60 newtons. E aí a gente vai aplicar, lembra que eu falei que NX mais NY era 140 newtons, que a gente tinha achado lá na aplicação das forças? Ora, aqui nós vamos então pegar o NY e substituir aqui, ó. Então, nós vamos achar o NX. NX igual a 80 newtons. Beleza? Então, o que nós precisamos, então, anular, né, nessas forças aí e torques? A gente precisa analisar as forças contrárias, os momentos, na primeiro caso, a gente precisa analisar as forças contrárias, forças resultantes, que a gente fala de forças resultantes, e a gente tem que analisar os momentos contrários, os giros ao contrário, que a gente traduz em força vezes a distância, força vezes a distância, força vezes a distância. E acha a situação de equilíbrio, tá? Para eles anularem, a gente tem que buscar a situação de equilíbrio para calcular todas essas forças e todas essas distâncias, tá bom? Essa é a ideia do exercício. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, só me chamar, mas momento torque é isso, é analisar o giro, tá?